Atenção para o vídeo de hoje, porque ele é um alerta muito importante para você que já é estudante internacional no Canadá ou que pretende se tornar um. Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou o Douglas Neri e se você acabou de chegar no meu canal porque você viu esse vídeo com esse título tão sério, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao Canadá, sobre estudar, sobre emigrar, só que sempre contando com as informações que estão de graça no site do Departamento de Imigração, que é o www.cic.gc.ca. A gente fala também sobre dia a dia, sobre tudo, gente. Então, se você pretende vir para cá, aqui é um dos canais que você pode estar para receber informações muito úteis para a sua vida. Antes de eu falar sobre esse assunto chato, eu gostaria que você soubesse que eu estou nas redes sociais. Então vamos nos encontrar por lá também. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, então você tem aqui embaixo quais são os meus perfis nessas redes sociais. E lá eu posto muita coisa, gente. Eu posto curiosidades, eu posto que eu postei um novo vídeo, eu anuncio lá, eu posto sobre o meu cachorro, que o pessoal gosta muito de ver, o meu dia a dia nas ruas, então é muito legal também, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo que vocês vão encontrar por lá. Gente, é o seguinte, hoje, dia 13 de maio de 2019, eu me deparei com a seguinte headline, com o seguinte título de notícia: International student arrested, facing deportation for working too many hours. Pois é, gente, vocês que me seguem já sabem que eu sempre falo sobre as regras e procedimentos que o site do Departamento de Imigração impõe sobre estudantes internacionais. E uma delas é relacionada a isso, do limite de horas que você tem para trabalhar como estudante internacional. Aconteceu o seguinte, a matéria está explicando que no dia 13 de dezembro de 2017, esse rapaz indiano de 22 anos, ele estava dirigindo um veículo entre Montreal e Toronto, na 401, que é uma rodovia aqui, que liga Toronto a várias cidades, e aí tinha um policial de fronteira. E esse policial estava parando carros aleatoriamente, né, para fazer aquelas checagens rotineiras, só que o veículo desse rapaz foi um dos veículos parados. Aí eu não sei lá o que aconteceu, que resultou em o rapaz ser preso. Ele foi algemado, colocado no banco de trás do carro da polícia e levado. Pois é, o policial o entregou para o CBSA, que é tipo a polícia da fronteira, que é o Canada Border Services Agency, porque o rapaz trabalhava. Ele constatou ali durante, né, essa parada dele, essa conversa que eles tiveram, que esse estudante internacional trabalhava mais do que 20 horas por semana. E foi aí que o mundo desse rapaz caiu. Aí eu fui estudar a situação, falei, meu Deus, aí eu tava lendo, pelo que a matéria tá falando, ele estava estudando num college e durante esse período ele trabalhava, ele conseguiu um emprego, ele trabalhava até 20 horas por semana, ele trabalhava part-time, tudo certinho. Só que ele trocou de college. Só que nesse intervalo de troca de college, ele conseguiu um emprego para trabalhar full-time. E aí ele começou esse outro college e seguiu trabalhando full-time. E aí é que está o problema. Não pode. Como eu sempre faço, eu fui lá no site do Departamento de Imigração, inclusive o link está aqui na descrição do vídeo, e tirei esse print que fala sobre o que você precisa ter, quais são os requerimentos para que você tenha aí uma permissão de trabalho off-campus. E aí, como vocês podem ver, está dizendo o seguinte: você precisa ter uma permissão de estudos válida que inclua essa observação, dizendo que você pode trabalhar off-campus. E depois fala também que você tem que ser um estudante full-time numa instituição de ensino designada, que são aquelas instituições que tem que ter o DLI Number, são autorizadas para receber estudantes internacionais com visto de estudante. Isso é sério, eu falo sobre isso em praticamente todos os meus vídeos relacionados a intercâmbio aqui no meu canal. Fala também que você precisa estar matriculado num curso de nível pós-secundário, que é vocacional ou técnico, no caso em college público ou college privado, mas pode ser também no nível secundário, desde que seja no Quebec, num treinamento profissional, vocacional ou profissionalizante do Quebec. Nas demais províncias tem que ser um college ou escola técnica pública ou privada, tá? E você tem que ter começado a estudar, porque você não pode começar a trabalhar sem ter seu curso ter começado, não pode também, tá errado. E que esse curso tem que ter pelo menos 6 meses de duração e te levar, né, a conseguir uma graduação, um diploma ou um certificado. A gente fala também que você tem que ter o SIN Number, que é o Social Insurance Number, que é um númerozinho que quando você vai no Canada Service com a sua permissão de estudos que fala que você pode trabalhar off-campus ou sua permissão de trabalho, né, numa outra situação, você leva esse tipo de documento além de passaporte e tal, lá no Canada Service para eles te darem esse SIN Number, porque esse SIN Number vai ser registrado na empresa que for te contratar, então tem que ter SIN Number também.
E aí nesse mesmo link do Departamento de Imigração, além deles explicarem para você o que é o SIN Number, onde que você vai, etc., tem essa outra informação que você vê aqui na tela. Quantas horas eu posso trabalhar off-campus? Aí ele fala o seguinte, que você só pode começar a trabalhar no Canadá depois que o seu curso começar. Você não pode trabalhar antes do seu curso começar. Eles falam de duas maneiras para você entender bem. Aí depois eles falam o seguinte, que durante o seu Regular School Semester, que no caso, gente, seria o período de aulas, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Aí depois explicam ainda que durante os breaks autorizados, mas já programados do seu programa, do seu ano escolar, você, por exemplo, o break de verão ou break de inverno, você pode trabalhar full time, mas você não pode trabalhar durante o intervalo que vem antes do início do seu primeiro semestre, ou seja, eles mais uma vez estão dizendo que você não pode trabalhar antes do seu curso começar. Agora, o break do programa, gente, é aquele break assim, ó. O seu curso, um exemplo, um curso de um ano, digamos assim, um curso vocacional de um ano. Aí eles falam para você assim, olha, seu período de estudos vai funcionar assim durante esse primeiro ano. Você tem 6 semanas de aula, 2 de break. 6 de aula, 2 de break. Então isso é uma coisa que já está no programa do curso. Então esses breaks fazem parte, eles já são do schedule do programa. Durante estes, você pode trabalhar full time. Não tem nada a ver com você falar assim, agora eu vou tirar um break do meu college. Mas Douglas, eles deixaram eu tirar. Não é isso não. Porque esse break que você tirou, mesmo eles deixando, porque eles não estão muito preocupados com o que você está fazendo na sua vida no quesito imigração, né? O problema é seu, você que vai ter que se explicar lá na frente, caso você tente alguma coisa aqui. Eles não têm nada a ver com um break que já fazia parte da programação do seu curso, tá? Então toma cuidado, você não pode ficar tirando breaks aqui enquanto você está estudando no Canadá, não. E eles vão deixar, porque, né, isso é uma coisa sua, não é deles, não é problema deles, tá? Então toma cuidado com isso. Aí voltando lá no rapaz, gente, que o link dessa matéria, inclusive, também está na descrição do vídeo, tá, gente? Para vocês poderem conferir aí por conta própria também. A matéria fala sobre várias coisas importantes que eu até concordo também. Mas o menino, gente, o menino estava desesperado. Ele falou assim, nossa, foi um dos piores momentos da minha vida, eu nunca roubei ninguém, eu nunca menti para ninguém, eu nunca matei ninguém. O meu erro, o meu crime foi que eu estava trabalhando e eu preciso trabalhar. Ele falou, eu preciso trabalhar, porque como que eu vou me manter? Eu tenho que pagar a escola, eu tenho que morar, eu tenho que comer, tenho que pagar minhas despesas aqui de vida. Então ele estava dizendo isso, não tem como, eu tinha que trabalhar. E eu nunca menti, eu sempre falei para todo mundo que eu trabalhava full time. Aí os pais dele, ele estava contando, os pais deles que estão na Índia, eles pagaram o primeiro semestre dele, mas falaram assim, ó, vocês já estão todos grandes, você tem que se virar por conta própria. Só que existe um motivo pelo qual o Departamento de Imigração pede comprovação de renda quando você aplica o seu visto de estudante, tá? Você tem que comprovar que você tem renda suficiente para se manter no Canadá durante esse período que você quer estudar, sem precisar trabalhar, sem que seja uma necessidade, só posso estar no Canadá se eu estiver trabalhando lá. Não, você tem que comprovar que você tem renda para se manter aqui na hora que você aplica o seu visto. Isso significa que esse rapaz indiano comprovou que tinha renda suficiente para ele se manter aqui. Embora cá entre nós os valores que eles falam lá no site da imigração, meus amigos, independente do tempo que você for estudar, se for passar de um ano, para um ano você precisa comprovar pelo menos uma média de 10 mil dólares canadenses. Dá para se manter no Canadá por um ano com 10 mil dólares canadenses, gente? Não dá não, tá? Fica muito apertado se conseguir, mas eles pedem. Então isso significa que esse rapaz comprovou que tinha. E agora, de repente, ele diz que ele precisa trabalhar, senão ele não tinha como se manter aqui. Então ele confirma que ele é inadmissível, entendeu? Isso aconteceu dia 13 de dezembro. Quando foi março de 2018, teve uma audiência e o Departamento de Imigração manteve a decisão. Porque ele falou essas coisas, piora, porque realmente, entendi. Então isso te torna inadmissível. Porque se você não tem condições, em outras palavras, de se manter aqui sem ter que trabalhar, você tem que voltar para o seu país e aplicar para uma permissão de trabalho para você vir então para trabalhar. Aí você tem que checar para qual programa você poderia aplicar, tem que procurar um consultor de imigração regulamentado, viu, gente? Se você pretende vir para o Canadá para trabalhar, você precisa procurar um consultor de imigração regulamentado para ele te dar a melhor instrução de como você fazer isso, porque isso não tem nada a ver com relação a vir estudar. Porque durante a matéria, inclusive, vocês vão poder ver lá que eles falam o seguinte, o foco tem que ser em estudar. E realmente, eu falo isso muito aqui no canal também. Nada pode interferir no objetivo principal, porque se você vem
para estudar, esse é o objetivo primordial, esse não pode ser afetado. Gente, eu sei que o rapaz está nessa situação e ele está neste momento aguardando a resposta de uma aplicação que ele fez para residente temporário, né, para ele poder ficar aqui. E aí o pessoal do governo, né, do Departamento de Imigração disse que se ele for aprovado, ok, mas se não for, que ele já tem uma data para sair do país, que é 31 de maio de 2019, ou seja, até o final desse mês, se ele não conseguir uma resposta, uma aprovação, né, no caso, uma resposta positiva para essa aplicação que ele está, ele precisa se retirar do país. Ou seja, a situação dele está bem complicadinha, ele deve estar numa situação difícil, simplesmente porque ele fez uma coisa que ele não considera tão criminosa assim, que ele falou. É um crime, mas não é um crime tão grave assim, né? Claro que se a gente, né, vai comparar com as outras coisas, igual ele falou, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nada daquilo, realmente, né, gente? E, inclusive, nesse meio de educação e imigração, a gente não chama de crime, né? Nós chamamos de fraude contra o ato de imigração, né? Assim que normalmente eles pedem como ética, assim, por ética, pra gente falar. Tem várias coisas que o advogado está falando e que eu também concordo. Eu acho que o governo do Canadá podia ser mais flexível nessa questão de trabalho, de permissão de trabalho para estudantes internacionais. Inclusive, a matéria fala sobre os bilhões que estudantes internacionais ajudam na economia do Canadá. Porque o estudante internacional, ele paga mais ou menos 4 vezes mais do que nós, né, no caso eu já sou cidadão canadense, mas do que os residentes permanentes ou cidadãos canadenses pagariam para ir para a faculdade, para ir para o college. Então, é pelo menos 4 vezes mais caro. Isso movimenta muito dinheiro. Então, podíamos oferecer mais benefícios, mais facilidades para esses estudantes internacionais, já que eles têm assim uma importância tão grande para a economia do país. Então eu concordo com eles, eu acho que na época que estudantes de idioma, por exemplo, podiam fazer co-op, podiam trabalhar, era muito bom, ajudava muito. Depois que isso mudou, balançou bastante as coisas e hoje em dia o Canadá, por ter um programa de imigração muito inclusivo, o Canadá ainda tem essa demanda e existem também os programas vocacionais, né, em colégios privados, que não vão ajudar muito na questão de imigração, mas que vão custar menos e pedir menos proficiência, menos conhecimento de inglês, né, ou do idioma, se for lá no Quebec, no caso francês, para as pessoas poderem vir para cá para um curso vocacional e poder trabalhar também. Então acaba que facilitou um pouquinho nesse sentido para os programas vocacionais e profissionalizantes, mas na questão da pessoa que não tem nada de idioma, aqui no Canadá, ela não pode trabalhar. E antes de 2014 podia. Então muita coisa mudou. Eu tenho muito mais coisas para mudar em breve. Eu acho que esse tipo de matéria ajuda também a fazer a população internacional que veio para cá, os estudantes refletirem, mas principalmente os líderes, os governantes, os grandes diretores de grandes instituições de ensino para enviarem para o governo essas solicitações para facilitar um pouco mais. Porque o Canadá já é um dos destinos principais do mundo para estudantes internacionais, mas se tiver um pouquinho mais de flexibilidade, pode aumentar muito mais. Significa movimentar a economia muito mais ainda. E o Canadá ainda é um dos destinos mais baratos do mundo, dos países desenvolvidos, dos países de primeiro mundo, para se fazer uma faculdade, tá? Então, vale muito a pena, sim, só que é importante que você entenda o que você pode e o que você não pode fazer, para não comprometer a sua dignidade, inclusive, porque, né, olha aí. E o pior, ele cometeu uma fraude. Ele não está sendo injustamente, vou chamar de julgado no sentido de ir para a corte e questionado. Ele está sendo justamente questionado. Agora, se eu concordo que teria que colocar algemas e tal, aí eu já não concordo muito, não. Eu acho exagero da parte deles e lamento muito isso ter acontecido com ele. Ele fez errado, só que a gente não tá, né, nos sapatos dele, a gente não sabe a situação que ele está enfrentando, então eu só lamento muito que ele tenha precisado. Isso é muito triste de ver. Tomara que dê tudo certo para ele, que ele possa continuar aqui. Então, o máximo que a gente puder, a gente compartilhar informações úteis. Por favor, gente, assistam canais que passam para vocês informações úteis. Canais que possam falar assim, olha, vou dar um exemplo, do canal Douglas Nery, por exemplo, do YouTube. Por quê? Eu tenho uma empresa de intercâmbios, inclusive se você quiser fazer intercâmbio no Canadá, eu te convido a enviar um e-mail pra gente, através do e-mail info@estudo.ca. Nós podemos te dar orientação sobre curso, que tipo de curso melhor atende, né? Vai de encontro àquilo que você está procurando, os seus motivos de querer vir para cá. Eu compartilho esse tipo
tipo de notícia, eu viro para vocês e falo, olha, o curso vocacional vai pedir menos inglês, não sei o que, só que ele pode não servir para você fazer isso e aquilo, até mesmo num college público, um certificado, você pode ter problema nisso e aquilo na hora que você fosse aplicar para tal documento, entende? Que mesmo que essas pessoas estiverem vendendo alguma coisa, que elas realmente estejam te apresentando os lados bons e os lados ruins, as vantagens e as desvantagens, tá? Então eu tento fazer isso todo o tempo aqui nos meus vídeos, eu espero que isso esteja te ajudando, esteja te dando um norte aí pro seu projeto, tá? É isso que eu queria compartilhar com vocês nesse dia, eu quis fazer no mesmo dia que aconteceu, que a notícia foi liberada. Muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo, eu peço que você compartilhe com todo mundo que você conhece, compartilhe nos grupos de Facebook, de WhatsApp, onde as pessoas estão falando sobre o assunto de vir pra cá, porque vale a pena, tá? Então, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais, tchau!